Olá, como você está? Seja bem-vindo à semana 2 do PET 3 de Língua Portuguesa. Vamos dar início aos estudos das conjunções nessa semana. Vamos aprender o que é as conjunções, quais são as suas classificações, que são as conjunções coordenativas e subordinativas, e que relações elas estabelecem entre as orações de um texto e como permitem identificar as posições. Vamos primeiro à apresentação. Conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. As conjunções são classificadas em dois grupos, coordenativas e subordinativas. Primeiramente, nós vamos aprender sobre as conjunções coordenativas, que são aquelas que ligam duas orações independentes. O que são orações independentes? Primeiro, para haver oração, eu preciso que haja um verbo. Então, vão haver dois verbos e essas duas orações, elas são independentes, ou seja, uma não precisa da outra para ter sentido completo. Aqui vocês vão entender melhor com esses exemplos que temos aqui no quadro das conjunções coordenativas. Temos a classificação, a primeira que nós temos é a aditivas. As aditivas, elas expressam a ideia de soma, elas acrescentam uma ideia ao enunciado. E são essas principais conjunções. E, nem, não só, mas também, não só como também, essas aqui virão juntas no enunciado. E bem, por exemplo, Maria não estuda nem trabalha. Aqui eu tenho o verbo estuda e o verbo trabalha. Então, são dois verbos, são duas orações. Essas duas orações, elas são independentes. Eu posso falar Maria não estuda, Maria não trabalha. Juntando esses dois períodos, forma um período composto que está sendo unido pela preposição nem. Que ideia que nem está acrescentando aqui? E acrescenta uma ideia de soma, está acrescentando uma ação que Maria não faz. Ela não pratica duas ações, estudar, trabalhar. Então, a ideia das conjunções aditivas é uma ideia de soma. Conjunções adversativas. As conjunções adversativas são aquelas que expressam ideia de contrário ou oposição. E são essas aqui. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Por exemplo, não se esforçou muito, porém obteve bom resultado. Então, a ideia de uma oração em relação à outra é de oposição. Se a pessoa não se esforçou, normalmente ela não obtém resultado, mas aqui aconteceu o contrário. Então, porém, expressa essa ideia de oposição. Conjunções alternativas são aquelas que expressam escolha, alternância, e sempre vêm aos pares, como vocês podem ver. Ou, já, ora, quer, seja. Por exemplo, ou você estuda ou trabalha. Então, uma coisa ou outra, é uma opção, você não vai fazer as duas. A ideia que passa é de escolha. Conclusiva, como o nome diz, ela expressa ideia de conclusão e são as principais conjunções. Logo, portanto, por isso, assim e por conseguinte. Por exemplo, possui um bom histórico profissional, logo não ficarás desempregado. Então, a ideia transmitida pela conjunção logo é de conclusão. Se a pessoa ela tem um bom histórico, qual a conclusão? Ela não vai ficar desempregada. Explicativa. Que, porque, assim, pois. O pois tem que ser quando ele aparecer antes do verbo, porque se ele vier depois do verbo, ele vai ter outra classificação. A principal conjunção é o porquê, que está aqui no exemplo. Não compareci à festa porque não fui convidada. Então, aqui, o porquê, ele é explicativo. A ideia que ele tem é de explicação. Agora nós vamos ver o quadro das conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas são aquelas que servem para ligar orações dependentes uma da outra. Significa que essas orações, elas vão precisar uma da outra para fazer sentido. Sozinhas elas não vão ter sentido completo. E são essas aqui. As conjunções causais expressa a ideia de causa, como o nome já diz, pode também expressar a ideia de motivo, de origem ou razão. E são essas aqui, porque, uma vez que, sendo que, visto que, como. Por exemplo, como estava frio, resolvemos adiar o passeio. Então, esse como aqui está explicando o motivo de ter adiado o passeio. Então, é uma conjunção causal.
As consecutivas, como o nome diz, expressa consequência, a ideia de consequência. A principal conjunção é o que vai ser precedido de tal, então fica tal que, tão que, tanto que, tamanho que. Mas temos também sem que, de modo que, de forma que. Exemplo, tamanho foi o mau desempenho do rapaz que a empresa optou por não contratá-lo. Então, a consequência do mau desempenho foi a não contratação, o que aqui, então, ele tem essa ideia de consequência. Comparativas são aquelas conjunções que passam a ideia de comparação entre dois elementos. E são essas aqui, como, tal qual, que ou do que, assim como, mais que, menos que, etc. A menina era delicada como uma flor. Então aqui nós temos dois elementos sendo comparados, menina e flor. A conjunção como, então, ela expressa a ideia de comparação. Conformativas. As conformativas, elas são usadas para indicar quando passa a ideia de estar de acordo com alguma coisa. E são essas aqui, conforme, segundo, como. Segundo ele, o livro é bom. Então, indica como você está de acordo com alguma coisa. Pode até ser substituído por essa expressão. De acordo com ele, o livro é bom. Concessivas. As concessivas são aquelas que expressam uma ideia diferente da ideia apresentada anteriormente, porém não anula essa ideia anterior, ao contrário das adversativas que nós vimos lá no outro quadro, que expressa essa oposição. Aqui é mais brando, é uma ideia diferente, porém não anula a outra. A principal conjunção é embora, mas nós temos outras também, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por mais que, e por melhor que. Vou à praia, embora esteja chovendo. Então aqui o sentido de embora aqui expressa essa ideia diferente à ideia anterior, que normalmente as pessoas não vão à praia quando está chovendo, mas não significa que não possa ir, né? Condicionais. As condicionais são aquelas que expressam condição, pode expressar também possibilidade ou incerteza. E são essas aqui, caso, contanto que, salvo se, desde que, a não ser que. Caso eu vá embora, fique na festa. Então aqui expressa incerteza. Caso eu vá embora, quer dizer que eu não sei se eu vou embora, talvez eu vá embora. Então indica essa ideia aqui de incerteza, possibilidade. Conjunções integrantes. As conjunções integrantes são aquelas que introduzem uma oração que vão ter o papel de sujeito ou objeto direto ou objeto indireto ou predicativo ou aposto ou complemento nominal. E são apenas essas duas, o que e o se. Uma dica para você saber se a conjunção que, por exemplo, se ela é integrante, é você substituir a oração, essa primeira oração aqui, pela palavra isso. Então, notem só, quero que você volte já. Não sei se devo voltar lá. Quero isso. Que você volte já, tá vendo? Então, quero isso. Quando você substituir por isso e der certo, significa que essa conjunção ela é integrante. E a oração da frente sempre ela terá essa função que eu falei para vocês. Poderá ser sujeito, objeto direto, etc. Conjunções temporais, como o nome diz, são aquelas que expressam a ideia de tempo, de quando alguma coisa ocorreu. E são essas aqui, logo que, antes que, quando, assim que, sempre que. Por exemplo, quando te vi, meu coração pulou. Então, quando expressa a ideia de tempo, por isso ela é uma conjunção temporal. Finais. As finais são aquelas que indicam finalidade ou objetivo. E são essas aqui, para que e a fim de que. Estamos aqui para que ele fique tranquilo. Então, qual o objetivo? Qual a finalidade de estarmos aqui? Ela expressa essa ideia de finalidade e objetivo. E por último, as proporcionais. As proporcionais, elas indicam duas ações que acontecem ao mesmo tempo. E são essas aqui, a medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto melhor. Quanto mais belo, mais caro. Então, as duas ações acontecem ao mesmo tempo, ser belo e ser caro. Para você aprender mais,
As conjunções em geral conectam orações e deixam claro o sentido entre elas, como vocês viram. Cada uma vai expressar ali um sentido, seja esse sentido de motivo, de razão, de condição, de consequência, de oposição. Sempre vai ter ali o sentido que está sendo expresso. Quando não são usadas, a relação entre as orações do período fica menos evidente. Por isso, em geral, orações com o verbo no gerúndio ou no particípio, que não são introduzidas por conjunção, ampliam as possibilidades de sentido produzidas pelo leitor. Então, as conjunções, elas são muito importantes, são muito utilizadas nos textos, né, nos textos escritos, na redação, por exemplo, você deve prestar muita atenção no emprego e na ideia que as conjunções, elas dão aos seus textos, às suas orações, aos seus parágrafos ali de quando você está criando o seu texto. Vamos às atividades. Nós temos aqui uma tirinha. Olhando assim à primeira vista, nós temos dois personagens, são duas pessoas, parecem ser duas pessoas das cavernas. Aqui nós temos um homem que parece ser o cliente e a mulher seria a atendente. Vamos ler o texto. Comprei semana passada esta roda, mas ela não funciona. E o que o senhor deseja? Quero uma roda nova, qualquer coisa. Preciso que resolva o meu problema. Não posso fazer nada, senhor. O quê? O Código de Defesa do Consumidor ainda não foi inventado, senhor. Bom, então é um texto que utiliza a linguagem verbal e linguagem não verbal. Vocês se lembram o que é a linguagem verbal e não verbal? A linguagem verbal é a que utiliza as palavras, então são as falas dos balões. E a linguagem não verbal é todo o resto, são os desenhos, as expressões sociais das pessoas, os códigos, tudo que aparecer no texto que não sejam palavras, mas que transmitiram uma mensagem, são linguagem não verbal. Quer saber o seguinte, na questão 1, a linguagem verbal e a linguagem não verbal se complementam? Justifique sua resposta. Sim, as duas se complementam. O que nós podemos perceber com a linguagem não verbal? Através dela, nós sabemos quem são os personagens, que eles são personagens da caverna, nós sabemos em que época ocorreu o fato e as características do objeto que causa o conflito, que é a roda, né? Como vocês podem observar, olha a roda. Com a linguagem verbal, que são as palavras, nós percebemos o contexto do diálogo, o conflito e o desfecho da narrativa. Então, as duas linguagens, elas se complementam para dar o efeito de humor do texto. Número 2. Embora mostre os personagens como na pré-história, qual relação a tirinha tem com a atualidade? A tirinha ela faz referência a elementos da atualidade, como a existência do comércio, como a existência das leis que regulamentam as relações, né, entre comprador e vendedor, porque aqui cita o Código de Defesa do Consumidor, que é algo que ocorreu bem depois da pré-história. Então, a relação com a atualidade é a existência do comércio e das leis que regulamentam o comércio. Número 3. Nas falas da tirinha, existem conjunções que introduzem ou ligam as orações. Quais são elas? Vamos voltar aqui para nós observarmos. No primeiro balão, nós temos a conjunção mas. E aqui, nós temos a conjunção que. Que sentidos cada uma das conjunções atribui às orações? A conjunção mas, que nós temos aqui, é uma conjunção adversativa. Então, mas, conjunção adversativa e expressa uma ideia de oposição, de contrário. Já esse que, preciso que resolva meu problema, o que é uma conjunção integrante. Ela introduz uma oração com função de objeto direto, que é meu problema. Número 5. Releia os trechos abaixo do texto Violência e Futebol e responda.
Letra A. No trecho, é cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. A conjunção e estabelece entre os termos uma relação de adição ou de oposição. A conjunção e aqui, ela tem a função de acrescentar uma ideia. Ela é uma conjunção aditiva. Então, se você tivesse colocado aqui um mas, por exemplo, que é oposição, que indica oposição, mudaria o sentido do texto. Então, nós temos aqui uma relação de adição, pois acrescenta uma ideia. Letra B. No trecho, é comum agora em qualquer derrota ou mau resultado a agressão a dirigentes, jogadores e comissão técnica de forma direta. Que conjunção existe no período e que relação de sentido ela expressa? Então, aqui nós temos ou, que é uma conjunção alternativa, passa uma ideia de alternância entre elementos. E temos também a conjunção e, então são duas conjunções. A conjunção e é uma conjunção aditiva, passa a ideia de adição de informações. Então, chegamos ao fim da aula de hoje. Eu espero ter auxiliado vocês com as atividades da semana 2. Compartilhe o vídeo com o colega e o incentive a fazer também as atividades e enviar ao professor.